Vamos, irmãos, continuar. Hoje nós estamos passando para o quarto mandamento. Quarto princípio de Deus para a vida do seu povo. E esse mandamento é muito importante, porque ele traz lições preciosas daquilo que Deus quer e requer daqueles que o adoram. Êxodo 20, do verso 8 ao verso 11. Nós vimos, no primeiro momento, o Deus único, quem Ele é, a prioridade que Ele requer de cada um que o adora, a exclusividade que Ele requer de cada um que o adore. Depois nós vimos a questão do seu nome, o quanto é que Ele prima pelo seu nome, como Ele leva a sério o seu nome. E agora nós vamos trabalhar com relação à praxis desse relacionamento nosso com Ele em direção à nossa vida no dia a dia. É aquilo que nós falamos quarta-feira passada. O gostoso de estudar a palavra de Deus é que a palavra de Deus é praticável. Não é para alienígena, né? Não é para pessoas para extraterrenos espirituais. É para gente como eu e vocês, que temos as nossas ambiguidades, temos as nossas dificuldades, temos as nossas lutas, temos os nossos questionamentos, temos as nossas dúvidas, temos as nossas negligências, e Deus, Ele se estende em direção a nós, e é para nós a sua palavra, e por isso que Ele se revelou em Cristo Jesus, para que nós tivéssemos nele, em Cristo, a força, o poder e a condição de caminharmos de acordo com o que Ele quer para cada um de nós, e aquilo que Ele quer seja concretizado, historificado, através da minha e da sua história. Então vamos ler alternadamente essa porção da Sagrada Escritura. Não sei se os irmãos observaram, os 4 primeiros mandamentos, com esse agora, ocuparam 11 versículos. Aí depois, o restante vão ocupar apenas 6 versículos. Não é isso? Do 12 ao 17. Então, há uma preocupação nesse primeiro momento que Deus tem de estabelecer o princípio, estabelecer a autoridade, estabelecer quem Ele é, estabelecer quem é dono do seu nome, como Ele quer que seja usado. E agora Ele vai fazer essa cabeça de ponte. Alguém já disse que o 4º mandamento é uma ponte. Outros chamam também de dobradiça. Mas é exatamente essa transição é o que nos faz produzir na vida as realidades desse Deus que nós estamos estudando até agora. Então vamos fazer essa leitura alternadamente. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro.
Pai, a tua palavra está aberta, lida, os nossos corações anelando pela administração do teu Espírito. Nós sabemos que isso aqui tem a ver conosco. Nós sabemos que aqui tem o teu ensinamento para a tua igreja hoje. Que se está aqui é porque o teu Espírito Santo trouxe a revelação desta realidade a cada um de nós. Obrigado, ajude-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Qualquer dia desse eu vou parar, eu acho que depois que eu terminar isso aqui, porque depois dos outros mandamentos, vai ser mais fácil a gente trabalhar. Eu vou dar uma parada para passar para os irmãos sobre como é que eu consigo trabalhar um texto bíblico. Eu vou dar uma aula simples para os irmãos de interpretação bíblica. Porque eu fico pensando assim, às vezes, a Simone gosta de falar isso, às vezes você fala alguma coisa e você acha que a pessoa já sabe. Então aí você não destrincha, não é? Então eu vou eu vou dizer o dia. Eu vou trazer uns princípios simples, mas muito importante para os irmãos quando vocês estiverem fazendo a sua própria comida em casa. Uma das grandes dificuldades que a igreja hoje tem é que, de fato, nós não estamos tendo tempo para darmos tempo ao Senhor. Então, nós perdemos muito dessa preciosidade do maná diário. Ou seja, eu mesmo fazer a minha comida e saborear um bife acebolado com arroz branco, bem gostoso, espiritual. Né? Então às vezes nós perdemos muito, porque a gente não tem essas ferramentas que são simples, não é? Me dê um alicate, um martelo, uma truquez, não é? Uma chave de fenda, que a gente faz alguma coisa. Então, essas ferramentas são muito importantes, porque o texto bíblico, ele está aqui, mas se você não fizer as perguntas certas ao texto, você não vai conseguir ver o que o texto quer dizer. Se você faz uma pergunta errada ao texto, você vai ter um caminho errado. Mas se você faz a pergunta certa ao texto, você vai caminhar. Então eu vou trazer isso, não significa que vocês vão sair daqui expertos para a interpretação bíblica. Isso leva anos. E depois assim de uns 30 anos, a sua mente fica mais ou menos perceptível. Não é? Então, pode ir tranquilo que tem muito chão, né, para caminhar. Porque é a prática da meditação que vai dar a você a cada dia mais a perfeição. E isso é um princípio em qualquer área. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Né? Então invista nesse tempo. E eu estou querendo, Aleir, arrumar um serviço para você. Além de todos que eu já arrumei para você. Às vezes eu acho que a Leída está solteira ainda, viu, irmãos? Porque aí eu começo a colocar sobre ela, igual mesmo o marido diz, pastor, o senhor tem que maneirar, porque ela tem que, né? Mas eu estou pensando, Leir, na gente montar uma equipe de discipulado. Mulheres.
eu preciso de mulheres primeiro, para discipular. Depois nós vamos pegar homens. Porque o que eu vejo é que nós precisamos de ter alguém ao nosso lado que nos ajude a mastigar a palavra até por um determinado tempo. Não é? Eu recebi um e-mail de uma pessoa muito querida minha, ela dizendo assim, eu preciso crescer um pouco mais. E aí, infelizmente, a nossa igreja, o tamanho da nossa igreja, eu gostaria muito de fazer isso, como eu fiz isso quando eu estava na 4ª igreja de Caruaru, eu fiz isso, porque era uma igreja com 60 membros. Então era o personal trainer de cada crente. Então eu estava lá, trabalhando com cada crente, eu dava atenção, eu sabia até quem usava o comprimido que usava, eu perguntava, e aí, cadê os comprimidinhos e tal? Eu sabia tudo sobre eles, mas era meia dúzia de gente, né? Agora, a igreja desse tamanho, eu não tenho como. Eu bem gostaria de sentar lá toda manhã e mandasse um e-mail, uma meditação para todo mundo. Esse seria o desejo do meu coração. Mas, infelizmente, eu não consigo. Eu prego 5, 6 vezes por semana. Então, a Simone disse, você precisa dar uma aliviada. Mas não tem como aliviar, né? Você vai ficando velho, quanto mais velho, mais você tem que estudar, porque não vem assim, né? Acabou aquela rapidez da cabeça, não vem mais. Mas então nós vamos montar uma equipe ali. Eu quero que você me ajude nisso, até dando treinamento juntamente comigo, porque nós já fizemos isso. E foi uma bênção mesmo nessa igreja, discipulado. Simples assim, coisa usar talvez vida mudante, aquele material que já está pronto, mas termos pessoas que caminham uma vez por semana, 1 horinha, de alguém que possa dizer assim, pode dizer, mulher discipulando mulher e homem discipulando homem. Porque aí tem liberdade, sabe tudo, né? Mulher tem a linguagem dela e ela sabe, né? Às vezes fala alguma coisa para a gente não consegue perceber, mas a mulher consegue. Para quê? Para que fique leve esse estudo da palavra, é aquilo que o irmão Walter diz. Às vezes a igreja deixa para a classe de catecúmenos formatar o crente. Então ele precisa chegar lá já com toda uma bagagem, que aquilo ali sirva apenas para ele dar o direcionamento naquilo que ele já optou, aquilo que ele já conhece de Jesus, sua vida já consagrada, já leu a Bíblia um punhado de vezes, já sabe abrir a Bíblia, já sabe bater o olho no texto, e pelo menos aquilo superficial voe no seu coração, na sua mente, porque a palavra de Deus, irmãos, que é a ferramenta de Deus nas nossas vidas. E eu sei que alguém tem coragem de dizer isso para mim. Tem muita gente que gostaria, mas não tem. Então a vida está ficando tão corrida e nós estamos correndo atrás das coisas que vão ficar aqui. As coisas eternas, nós estamos perdendo um tempo fantástico da nossa memória para estudarmos, para aprendermos, para fincarmos na alma, não é? Aquilo que a mente pode esquecer amanhã. Então, nós estamos envelhecendo mais. E quando se vai envelhecendo mais, a gente vai escapar as marchas com certeza, irmãos. Agora, aquilo que está fincado na nossa alma, não vai sair. Então, a gente precisa de aprender isso, precisamos trabalhar essa realidade. Estão fazendo uma pesquisa, irmãos, em pessoas que já fizeram que as pessoas que creem em Deus, elas saram mais rápido. Essa pesquisa já é científica, já foi feita, já foi publicado, que a pessoa que tem uma fé em Deus, ela tem uma facilidade maior de recuperação. Ela é curada mais rápido e às vezes até se cura de doenças que outros morrem. Agora eles estão fazendo
e com os recursos agora pode fazer isso. É que mesmo as pessoas que estão com o alemão acompanhando, aquele que ninguém quer, né? Então mesmo perdendo a memória, eles estão fazendo uma ressonância para ver a atividade do cérebro. Que já há suspeita de que também as pessoas que têm uma vida espiritual, uma prática espiritual contínua, têm uma atividade cerebral apesar de já estar apagado. A dona Ruth fazia isso já desligada. Isso aí é experiência nossa, pastoral. Agora eles querem levar isso para a ciência, assim como fizeram o outro. Mas essa experiência nossa, a irmã Ruth, eu já contei aqui, a irmã Ruth, começamos a cantar, ela começou a cantar. A Dionísia, a Ruda, está apagada. O senhor sabe, o senhor vai lá comigo. Ela não reconhece nenhum de nós. Mas nós começamos a cantar esses hinos Rude Cruz, esses hinos que da época dela, lá atrás, ela canta conosco. Ela canta conosco. Então, eu imagino que o exercício, o empenho da igreja em discipular, em ajudar a pessoa a tirar, a mastigar, a ruminar a palavra, para mim, esse é um dos maiores legados da igreja àqueles que chegam à igreja. Quando nós temos intimidade com a palavra, essa palavra vai dar-nos intimidade com Deus da palavra. Então, você vai crescer espiritualmente, porque todos nós, irmãos, nos apegamos naquilo que nós temos habilidade. Então, se nós somos treinados a manusear a palavra, a ler a palavra, isso vai facilitar-nos o convívio aqui, vamos entender um punhado de coisas que nós não entendemos e não vamos ficar como uma folha jogada de um lado para outro, com ventos de doutrinas e nada. A gente mesmo vai buscar a comida. A minha mãe dizia assim, você gosta muito de pão de queijo, aprenda a fazer pão de queijo, porque você pode casar com alguém que não saiba fazer pão de queijo. Então, a Leir comeu pão de queijo quando eu era seminarista. Meu grande marketing era fazer pão de queijo no Nordeste, não era, Leir? Eu levava assim um mundo de quilo de polvilho, não usava a goma lá porque era diferente. Levava queijo, ou às vezes comprava o queijo de coalho lá, deixava curar e fazia pão de queijo. Claro, né, que eu estava atrás da minha esposa. E a Simona ainda não tinha pintado na minha vida. E também foi com pão de queijo, né? Hoje eu não faço mais porque ela superou o mestre. Mas eu ensinei para ela, esse pão de queijo gostoso, vocês comem aí. Fui eu que ensinei para a Simone. Claro que ela superou o mestre. Hoje eu não consigo fazer mais. O que o senhor ia dizer, meu irmão? Sim, faz isso com a gente. E abastece, a gente alimenta com a palavra. A Simone fala assim para mim, ela falou hoje isso. Segunda-feira você não tinha que sentar no computador. Falei, bem, segunda-feira eu oro, leio a Bíblia. Segunda-feira eu preciso de criar alguma coisa para eu alimentar. Eu preciso de passar meu bife, vai ser bolado. Eu preciso de fazer um arrozinho branco. Eu preciso de comer. Eu não fico preparando só para pregar, irmãos. Eu tenho uma pasta que está cheia de meditações que eu faço para mim. São minha comida. Ninguém vê. Eu não mando para... Mandei 2 essa semana. Mas eu não compartilho isso com ninguém. Tem que ser assim, um momento muito especial que eu distribuo. Isso é minha comida, não é? Minha comida. Então eu faço isso
Todos os dias, de segunda a segunda. Eu preciso ler a Bíblia. Se eu não ler, eu saio na rua, parece que está faltando um negócio. E Deus fica assim, rapaz, você me esqueceu. Você sai para fazer um punhado de coisa e o meu tempo, não é? Que é o que nós vamos trabalhar nesse quarto mandamento. Por isso que eu estou falando tudo isso. Mas dê uma olhadinha como começa o quarto mandamento. É o quarto mandamento. Como é que começa aí? Não, quarto. Tá vendo aqui? O quarto mandamento começa no versículo 8. Você está tomando muito antialérgico. Então aqui é que é o segredo, se olhar. Então se eu vou lembrar alguma coisa, significa que esta não é a primeira vez. Agora, vocês não vão conseguir entender isso só no português. Porque no português eu diria assim, lembra-te disso. Aí o senhor tem a ideia que a partir daquele momento, o senhor não pode esquecer, não é isso? Mas lá, está dizendo assim, lembra-te do sábado. Que sábado? Então Deus já estava dando uma pista para o seu povo desde o início. Então, quando a gente olha o sábado, a gente se arma para discutir a teologia sabática com os adventistas. Olha, 90% dos não adventistas estudam o sábado, o quarto mandamento, para se munir teologicamente, para discutir a teologia sabática com eles. Esse é o pior erro. Porque não é isso, irmãos. O sábado é muito mais amplo do que um dia da semana. Hein? Se você vai olhar, se você vai olhar a teologia sabática para discutir com os adventistas, você vai abrir um precedente, uma briga tremenda. Inclusive dizendo que Jesus pecou. Mas se você vai olhar de Gênesis a Apocalipse, a abrangência do que Deus está falando aqui, aí você vai dizer, puxa, que princípio fantástico que eu perdi a vida toda. Porque é para isso que Deus está colocando isso aqui, irmãos. Então, onde começou? Se esse lembre-se, ou lembra-te, do dia de sábado, ele está dizendo, porque esse dia da semana chamado sábado, tem um significado especial, você não pode perder isso, não pode deixar isso escapar da sua mente. Você precisa de construir algo a partir disso. E é exatamente lá atrás mesmo, no Êxodo, aliás, no Gênesis 2:2. É lá. O princípio é lá, antes de Israel existir. É lá que se estabelece, aliás, irmãos, é lá que se começa a revelação fantástica de Deus ao homem.
É lá que Deus planeja, não só o homem, mas Deus cria o ambiente para depois criar o homem. É lá que Deus pensa o todo. É lá que Deus vê o início e o fim no mesmo momento. É lá que Deus estabelece um parêntese dentro da eternidade. E Deus, irmãos, não veio fazendo projeto dia após dia. Deus já tem todo o projeto estabelecido. E cada tempo que passa ele executa esse projeto de uma maneira fantástica e perfeita, todo momento. Então é lá no Gênesis que ele traz a beleza do que ele vai falar centenas de anos depois. Então o que diz lá Gênesis 2:2? Olha, hein? Pode ler também. Que está o princípio, irmãos, está aqui. Deus planeja, Deus trabalha. Agora, Deus não parou de trabalhar. Jesus diz para nós lá no Novo Testamento que ele trabalhava e que ele também trabalhava. Meu pai trabalha no turno da noite, eu também trabalho. Ou seja, o Deus eterno continua trabalhando para manter e cumprir todos os seus propósitos durante todo esse tempo em que aquilo que ele criou está de pé. Mas aqui ele estabelece, irmãos, o grande princípio. Que na interpretação desse quarto mandamento, eu preciso de colocar como prioridade. Eu poderia dizer assim, a ótica histórica do que Deus está fazendo. Ou seja, como é que eu vou ampliar para entender o pouquinho? Às vezes é assim que a gente precisa fazer. Você precisa de conhecer mais para entender o mínimo. Não é isso? Coisa fantástica, estudo do átomo. Como é fantástico. Tive um professor de física que me fez apaixonar por física. Não gosto de matemática, gosto de física. Como isso é bonito. Chegar lá embaixo. Mas primeiro você tem que ter o conhecimento do amplo. Então, para eu entender isso aqui, eu tenho que ter na mente essa questão histórica. E lá está o princípio. Que nós não estamos obedecendo hoje. Até que hora vai ficar aberto o comércio hoje? Até às 10 horas da noite. Trabalho e descanso. Esse é o princípio. Lá na frente a gente vai tratar disso aqui. Veja como Deus pensa antes de ir, irmãos. Por isso que você e eu não precisamos ter nenhuma preocupação com amanhã. Ele já pensou sobre isso, irmãos. Se ele pensou cosmicamente, o que ele vai pensar nessa caixa de molécula biodegradável de 1,62 m que está diminuindo? Pense vocês. Ele pensou, a gente canta pensou em mim, pensou em ti, mas a gente vai embora e esquece desse negócio.
Se Deus estabelece isso, olha, ele trabalha 7 dias, aliás, 6 dias, descansa no 7º e faz o quê? O santifica. Separa para ele. Essa é a expressão. Ou seja, Deus está dizendo assim, a minha criação tem um ciclo. Toda a criação de Deus tem um ciclo. Eu gosto da lixia. Por que eu gosto da lixia? A lixia faz naturalmente o seu ano sabático. Um ano ela produz com a carga exagerada, no outro ano ela dá uma fruta ali, outra acolá. A uva faz isso também. Deus é fantástico, irmãos. Deus é fantástico. Então, este é o princípio. Trabalho, descanso, tempo de adoração. E nós estamos perdendo isso, irmãos. Gente, como que esse pessoal que entrou às 9 horas da manhã vão sair às 10 horas, vai fechar as portas às 10 horas da noite, vão sair desse lugar às 11, comeram lanche, fast food, não tomaram banho, comércio. Trabalho. E a vida está imprimindo sobre nós coisas que vão custar-nos muito caro e já está custando. Muito caro. Embora, irmãos, o princípio de Deus está estabelecido desde antes do homem ser criado. Trabalhou Deus 6 dias, no 7º descansou e o santificou. Esse é o princípio. Agora, como isso é na prática para aprender, irmãos? Como isso é na prática? Aqui está. Deus é o Deus de Israel. Deus escolheu esse povinho, o menor de todos, sem nenhum atrativo para Deus, mas Deus decidiu escolhê-lo. Vontade absoluta e soberana de Deus em escolher esse povinho briguento, desobediente, de dura serviço, assim como eu e vocês. Você não parou para perguntar por que é que Deus tem tanto carinho com você, que às vezes nós somos tão negligentes com que sabemos que Deus nos ama. Acabamos de cantar isso. Então Deus escolhe um punhado de escravos, para ser seu povo e ele ser o seu Deus. Aí quando Deus, antes de dizer para eles o que é que Deus quer deles, porque Deus ainda não diz. Deus só mandou Moisés e Arão e companhia limitada para libertá-los, fez o que fez no Egito para fazer isso. E eles estão vindo como libertos, num deserto causticante. Aí Deus precisa começar a ensiná-los. E como é que Deus começa a ensinar esse pessoal? Não deu mandamento. Mandamento foi quando eles chegaram lá no Sinai. Ainda não tem mandamento. O princípio está estabelecido lá em Gênesis.
Mas Deus precisa de ensinar. Por isso, se você pedir o diabo, ele vai te dar logo o que você pedir. Mas Deus pode demorar. E Deus não tem pressa. Porque Deus quer formatá-lo em mim e em você. O alvo de Deus é fazer a mim e a você parecidos com o seu filho. Esse é o alvo. E como eu tenho uma natureza pecaminosa, não vai ser tão fácil esse negócio. O Espírito Santo de Deus vai ter que trabalhar como tem trabalhado, tem dado muito trabalho. Como é que Deus começa a ensinar esse pessoal? Não, ensinar sobre o sábado. Porque Deus precisa de implantar no coração desses escravos que trabalhavam de segunda a segunda e não tinha nem um dia de folga. Deus precisa... Gente, isso é a mesma coisa de você ensinar essa turminha nossa a obedecer, ensinar o PP a obedecer. E com ele vai vir a Débora depois, tal de vocês. É difícil ensinar esse meninada. Então Deus precisa de formar na cabeça deles. Como é que Deus, o que Deus usa? O maná. Isso. Deus diz assim, eu vou dar a comida para vocês, que vão sair dos fornos dos céus, vai cair na sua casa, no seu terreiro, você vai colher todos os dias. Não guarde nada para o dia seguinte, porque vai criar bicho. Agora, na sexta-feira, vocês vão fazer o seguinte. Olha que Deus fantástico. Na sexta-feira, você pega 2 porções. Porque no sábado, o pão não vai cair e vocês não vão trabalhar. Mais nada. Mais nada. O que Deus quer ensinar para esse povo, irmãos? Dependência. Que vai ter um dia que você tem que parar de correr atrás do seu pão diário. Vai ter um dia que você vai ter que parar para agradecê-lo pela semana, agradecê-lo pelo pão que você comeu todos os dias, e ainda tem lá para você comer naquele dia que você não precisa trabalhar. Você precisa santificar aquele dia. Você precisa parar as suas atividades. Irmãos, eu estou aqui na contramão. E talvez alguns de vocês estão dizendo assim, esse camarada não está falando a nossa linguagem. Porque eu sei, irmãos, que aqui há 2 batalhas. Tem uns que querem descansar demais e não trabalhar de jeito nenhum. E tem outros que trabalham demais e não querem parar de jeito nenhum. Por exemplo, eu já ouvi de pastor, e aí eu dou uma pancada. Nunca tirei férias. Falei, muito bom. Muito bom, meu irmão. Você está dando um excelente exemplo do que Deus quer para a sua vida. Ao que você infartar aí, vai ser muito legal. Vou participar do seu culto fúnebre. Não tem isso, irmãos. Trabalha até dia do... Para com isso. Há um princípio de Deus, que Deus quer ensinar para mim e para você, que vai ter um tempo de trabalhar duro. E Deus vai te dar aquilo durante o seu trabalho. Mas no período que você trabalhar, Deus vai te dar o suficiente para você não ter que trabalhar no dia dele. Você vai comer no dia que você
parar para agradecê-lo, para descansar o seu corpo, Deus vai te dar o suficiente que naquele dia não vai faltar. Eu contei para as meninas, nós estávamos numa reunião domingo passado, e contei de algumas coisas assim que pastor é uma bênção para ficar surpreendido com o crente, né? E o pior é quando o crente fica surpreendido com a presença do pastor. Eu já esperei um cigarro acabar dentro do bolso de um cara. A hora que ele me viu, ele estava fumando, a hora que ele me viu, ele meteu o cigarro aceso dentro do bolso. Eu falei, eu vou ver o que esse cara vai, a fumacinha sair. Eu fiquei batendo papo com ele o tempo todo. Mas ele apagou ele, né? Claro que ele apagou. Dentro do bolso. Não precisa disso, meu irmão. Faz de conta que você não me viu, vai embora. E eu vou fazer de conta que não lhe vi, porque isso não é problema meu, isso é problema seu com Deus. Mas isso foi engraçado. Eu pago minhas coisas na lotérica. E eu gosto de pagar. Eu mesmo pago meu INSS, eu mesmo pago. Ninguém paga coisa que eu tenho que pagar. Aí quando eu entro, um irmão fazendo o jogo. Ao invés de ficar na dele, porque eu estava na fila, porque agora é legal, os caixas, tem caixa exclusivo para jogo, não tem? Então não tem jeito, tá ali, a fila tá grande, o cara tá lá jogando. Mas não tinha problema, deveria passar por mim, fazer de conta que não me viu, ir embora. Aí o que ele faz? Oi, pastor! Aí, quando ele virou, ele quase morreu. Se ele tivesse engolir aquele negócio, ele teria feito. Estou aqui fazendo uma fezinha. Eu diz, é mesmo, quem não confia em Deus para suprir as suas necessidades, tem que fazer uma fezinha mesmo, meu irmão. Pai, é ou não é? O que Deus está ensinando nesse princípio do quarto mandamento é que Ele vai cuidar e você não precisa de queimar o dia de adoração e de gratidão dizendo que vai faltar. É isso que Ele está falando com o seu povo. E o arraial, eu imagino um arraial de Israel no sábado, irmãos. Todo mundo levantava mais tarde. Todo mundo, porque, gente, dormir, esse é um processo natural de todo mundo. Adolescente dorme muito quando é adolescente. E quando se fica velho, que não tem nada para fazer, acorda de madrugada. É verdade ou não é? Isso, irmãos, é a vida toda foi assim, ser humano foi assim. Agora imagina aquele arraial. Deus está dizendo, aprenda isso. Eu dou durante a semana, você trabalha, você vai ter que colher. Eu vou dar, tem que acordar cedo, claro, antes do sol se pôr, ao sol nascer. Se puser, já era embora. Já tinha que acordar cedo. Deus ensina a trabalhar, irmãos. Deus abençoa o trabalho. Aí tem gente que lê aquele salmo lá, diz, ele dá enquanto dorme. É, porque ele vai fazer o sereno cair sobre a sua semente, ela vai brotar, ele faz isso. Ele faz isso. Trabalhe que Deus vai lhe abençoar. Pode trabalhar que Deus vai lhe abençoar. Seja uma pessoa trabalhadora que lá no final Deus vai encher o seu celeiro. Porque isso é promessa dele. Deus abençoa o trabalho. Deus abençoa o trabalho. Agora confie que você pode deixar de trabalhar no domingo. Você não precisa trabalhar 2 turnos. Você precisa aprender a gastar o que você ganha. É isso que você precisa. Nem todo mundo vai ser rico, irmãos. Nem todo mundo vai morar no mesmo. Deus sabe
E a gente precisa entender isso. Eu não vou sacrificar o meu tempo com Deus, o meu momento de culto com Deus, por causa de trabalho. É isso que Deus está falando. E isso é histórico. Lembra-te do que eu te ensinei. Irmãos, eu vibro, não é da nossa igreja, mas eu vi aqueles meninos começaram, aquele casalzinho, eles vieram aqui da primeira vez, quando vieram para cá, vieram aqui na nossa igreja. Os meninos do açaí, aquele casal do açaí, começaram naquela única portinha, aí já alugou todo aquele quarteirão, e no domingo, eles não abrem. Não tem açaí no domingo. Agora, de segunda a sábado é lotado. Que exemplo, irmãos. Como é que Deus está querendo que a gente faça isso? Lembra-te como é o que eu tenho cuidado com você. Eu falei da ceia no primeiro domingo. Gente, como tinham irmãos, o domingo de ceia era o dia mais lotado da igreja. Era um dia em que todos os crentes estavam ali para estar com a realidade daquele memorial. Como mudou, as pessoas não têm tempo mais, irmãos. Não tem mais. Domingo não vem porque não tem. É o único dia que eu posso. Já ouvi isso. É o único dia que eu posso acordar mais tarde. Quando tem ensaio do. Eu vejo isso. Quando era na quarta-feira, chegava depois. Meu irmão, eu vejo, mas eu não tenho nenhuma gestão sobre isso. A minha gestão ela é espiritual. Eu digo para as pessoas o que Deus quer que faça. Se elas não fazem, eu não digo nem para minhas filhas, nem para minha esposa. Então, a gente precisa aprender isso aí. Ou a gente aprende, irmãos, ou nós vamos perder o que está disponível para mim e para você. Nós estamos numa corrida frenética, irmãos. Frenética. O nosso país está endividado. O país como país e o povo que está aqui. Aí tem que trabalhar mesmo, irmãos. Tem que se matar. E aí não tem tempo para Deus. Deus diz assim, não colha mais do que você precisa. Todos os dias, irmãos, você tem que depender do Senhor. É isso que Deus está dizendo. Eu vou cuidar de você. Todos os dias. Aí Deus nos dá a bênção, irmãos, de comprarmos uma chácara com piscina. E aí o que a gente faz no domingo? Não vai para a igreja. Vai para a chácara. Trocou a bênção pelo abençoador. Vai perder lá. Pode ter certeza. Vai perder a alegria. Porque o que nos dá alegria de desfrutarmos, irmãos? É todos os dias sabermos que aquilo é bênção e o abençoador está lá para continuar abençoando. O que adianta ter o que nós temos, se nós não podemos usar o que temos para glorificar o nome do nosso Deus? Me diz, irmãos, de que vale? Quanto tempo você vai usufruir disso? Sim. Sim. Mata.
Mas como é que o senhor faz? Quase 2.000 quilômetros de distância. Mas mata. A gente precisa, o que Deus vai nos dizer, irmãos, nesse mandamento é o seguinte: priorize, trabalhe. Irmãos, o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma bênção. Trabalhar é uma das maiores bênçãos. Gente, como é bom trabalhar, como é bom você ter a cabeça ocupada, como é bom você produzir alguma coisa, como é bom você deixar a sua marca num determinado lugar, numa determinada função, como é gostoso trabalhar. Agora o Senhor Deus diz, não se mate. Pare. Pare. Para terminar, irmãos, vocês já imaginaram quando aquele bando de libertos, de escravos libertos, que agora tinham um Deus e que esse Deus estava dizendo assim, vocês vão ter 6 dias de trabalho e vão descansar 1. Imagina, eles nunca descansaram, irmãos. Nunca descansaram. Agora, para alguns de nós que temos sábado e domingo para descansar, um só não adianta, tem que ter os 2. E ainda tem sindicato que está querendo abaixar esse negócio, né? Tudo bem, não vou entrar no mérito, trabalhe, mas tira um tempo para Deus, para você. Tira um tempo. Tira um tempo. Se você pode, tem disposição vir de manhã e à noite, venha. Mas gaste um tempo com Deus. Santifique isto. Diga para o Senhor, Senhor, que beleza é poder ter esse dia de descanso. Eu quero consagrar isso ao Senhor. Leia a Bíblia. Parece que na segunda-feira não tem a maldição da segunda-feira. Tem gente que não gosta de segunda-feira, porque está arrebentado. Não pode ser. No meu ministério, eu nunca marquei nada no domingo à tarde. Com raríssimas exceções. Você me acompanha quase todo o meu ministério. A Simone me acompanha quase todo o meu ministério. Não marco. Porque eu quero que você durma um pouco à tarde. Nem que seja meia hora. E tem gente que dorme 2 horas. Durma. Agora vem culto, acordadinho à noite. 1h30, 2 horas no máximo. Vai para casa. Estica as pernas. Faça alguma coisa para você estar na segunda bem. Faça isso. É isso que Deus quer. Descanse. Muda a rotina. Diga, Senhor, eu sei a história do sábado. E quarta-feira a gente vai conversar sobre isso. Esse sábado, irmãos, é muito mais do que um dia de semana. É muito mais do que isso. É um princípio de Deus para mim e para você. Um sábio princípio de Deus para o ser humano que Ele criou. E Ele sabe que precisa ser assim. Que Deus nos abençoe. De maneira especial. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Quantos aí, meu irmão? Vamos dar um abraço aos irmãos. Não desligue aí, porque o pessoal está reclamando. Araraquara 8, não detectados 4, São Paulo 3, Franca 2, Ribeirão Preto 2, Uberaba 1, Recife, Aleir, Povinho da Terra. Aleir está mandando um abraço aí para o Recife, Pernambucano que está perdido aqui em Araraquara. Um abração para todos os irmãos que estiveram conosco. 21 conexões. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pelos ensinamentos da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque há princípios eternos que emanam da Tua palavra.
Porque Tu és um Deus eterno. E o que em nós está sendo esculpido é para a eternidade, Senhor. Embora já usufruímos copiosamente da bênção celestial que o Teu Espírito Santo derrama nas nossas vidas aqui e agora. Fique conosco, Pai, ajuda-nos a darmos prioridades às prioridades, a honrá-lo a cada dia das nossas vidas e separarmos um dia para o santificar, para um tempo de culto, de adoração ao Teu nome. Um dia em que vamos exclusivamente dedicá-lo ao Senhor. Pai, muito obrigado pela bênção de podermos ouvir o que o Teu Espírito Santo quer nos dizer. Ajuda-nos nos nossos trabalhos, ajuda-nos na administração, na mordomia daquilo que o Senhor está nos dando, para que não sejamos escravos do trabalho, mas que sejamos livres para a liberdade. E que o Teu nome seja honrado e engrandecido nas nossas vidas. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos, a todos.